Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, doutor Eugênio. Boa noite. Boa noite, Vilma. Boa noite, André. Boa noite, doutora Eugênia. Boa noite. É uma honra, pessoal, tê-los conosco aqui em mais um dia, né? Estamos chegando aí, iniciando o nosso 4º dia da semana de webinar Saúde e Tecnologia, transformar para entregar mais valor. Já discutimos temas extremamente importantes nessa semana, como o tema que foi como fazer a gestão da saúde populacional na atenção primária à saúde. Falamos de telemedicina também, como a telemedicina pode ajudar na gestão de saúde populacional, e ontem falamos bastante sobre atendimento humanizado. E hoje, para a gente é uma honra trazer para a discussão o tema gestão de crônicos, de desafios e oportunidades desta população. Estão conosco hoje para essa discussão o doutor Eugênio Vilaça Mendes, especialista em planejamento de saúde, consultor técnico do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, CONAS, escritor de grandes obras como as redes de atenção à saúde e o cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde. Nós vamos lançar aqui no nosso chat os nomes das obras do doutor Eugênio, para quem quiser depois consultar, buscar e baixar essas obras na internet. Conosco também, Vilma Dias, diretora institucional na Qualirede, especialista em gestão em saúde, com longa experiência em atenção primária e gerenciamento de doenças crônicas, tanto no setor público quanto no privado. Também, Vilma tem grandes publicações aí de artigos e capítulos de livros sobre atenção primária à saúde. Mais uma vez, doutor Eugênio e Vilma, boa noite, muito obrigado por estarem conosco aqui. Obrigada, André. Obrigado, André. Doutor Eugênio, para a gente iniciar sobre o nosso tema de hoje, eu gostaria de deixar a palavra com o senhor. Temos aí 20 minutos de uma apresentação que o doutor Eugênio vai fazer para a gente, sobre alguns conceitos e estudos que ele tem feito aí ao longo da sua trajetória. Está com o doutor. Doutor, precisa que eu volte a apresentação aqui? Está aparecendo a apresentação ou não? Não, eu vou publicar ela aqui e o doutor consegue fazer a... Deixa eu botar um comentário. Tá, agora entrou. Pronto. Bom, então, boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer a Qualirede, a pessoa da doutora Vilma que me convidou, né? Já conversamos um pouco. E a ideia é falar rapidamente aqui sobre o tema que foi proposto, gestão de crônicos, desafios e oportunidades na gestão de saúde dessa população. Há no mundo hoje uma crise internacional, né? E se buscam várias saídas, vários modelos para saída. E uma das propostas de visão mais significativas é chamada tripla meta, né? E que significa atuar concomitantemente sobre a saúde da população, né? Sobre a experiência do cuidado aqui no plano individual, e com isso, fazendo essa inter-relação entre saúde entre o coletivo e o individual, diminuir os gastos per capita. E ainda há quem propõe uma quarta meta de que envolver os profissionais nesse movimento. Então, a saúde da população implica uma mudança de paradigma de gestão na saúde, da gestão da oferta que nós praticamos para uma gestão de saúde da população. A gestão da oferta tem foco no prestador de serviço e a saúde da população tem foco numa população. A oferta opera com indivíduos não estratificados por risco, a saúde da população opera com a população vinculada a uma rede de atenção à saúde estratificada por risco. A gestão da oferta estrutura para responder a demandas de indivíduos isoladamente e a saúde da população estruturada para responsabilizar-se sanitária e economicamente por uma população determinada, vinculada à atenção primária à saúde. Opera com parâmetros construídos por meios de série históricas,
médicos por 1.000 habitantes, leitos por 1.000 habitantes, que nada dizem, e a saúde da população opera com parâmetros construídos a partir das necessidades da população. Os parâmetros são construídos com a premissa da manutenção dos modelos de atenção e de gestão, e aqui na saúde da população os parâmetros são constituídos com a premissa da incorporação de modelos de atenção e de gestão inovadores, e até de inovação disruptiva. Aqui não se trabalha com determinação social da saúde, e aqui se incorporam os determinantes sociais. E a gestão da oferta enfrenta o desequilíbrio entre oferta e demanda com um viés de aumento de oferta. E já na saúde da população, o desequilíbrio implica racionalizar a demanda, racionalizar a oferta e, se necessário, aumentar os recursos. E aqui, então, nós estamos falando de gestão de crônico, né? E por que é tão importante? E aqui nós temos a transição epidemiológica no Brasil, que é de tripla carga de doenças, né? Num período curto, de 1990 a 2015, né, as doenças crônicas subiram, né, quase 25%, enquanto as causas externas e as doenças infecciosas não transmissíveis caíram relativamente. Portanto, quando nós temos hoje uma situação de saúde com predominância relativa forte de doenças crônicas, mas ainda assim, né, nós temos ainda doenças infecciosas e temos também problemas de causas externas. Mas seguramente o mais relevante hoje na causa das doenças é exatamente o segmento das doenças crônicas. E aí vem o problema, né? O problema está que nós temos uma situação de saúde que combina transição demográfica e tripla carga de doenças, com forte predominância de condições crônicas, e um sistema fragmentado de saúde que opera de forma episódica e reativa, e que se volta principalmente para atenção às condições agudas e agudizações de condições crônicas. Rompe-se o postulado da coerência. E é preciso resolver isso, acabando com a fragmentação, porque uma situação de tripla carga de doenças exige um sistema integrado de saúde que opera de forma não episódica, mas contínua, de forma não reativa, mas proativa, e que dê conta equilibradamente da atenção às condições agudas e crônicas. Essa é a proposta da estruturação das redes de atenção à saúde. Portanto, nós temos que transitar de um sistema que organiza por componentes isolados, por um contínuo de atenção, de um sistema organizado por níveis hierárquicos para uma rede poliárquica, um sistema orientado para atenção às condições agudas, para um sistema que dê conta equilibradamente das condições crônicas e agudas, um sistema que volta-se só para indivíduos, para um sistema que se volta para uma população, num sistema fragmentado, o sujeito é o paciente, e aqui nós precisamos que ativar esse paciente para que ele se transforme no agente da sua saúde. Esse sistema é ação reativa, aqui proativa, ele tem ênfase em ações curativas, e nós precisamos passar para a atenção integral. Eles têm ênfase no cuidado profissional, e aqui a ênfase é no cuidado interdisciplinar. Condição crônica e convoca necessariamente a equipe de trabalho multiprofissional interdisciplinar. E aqui não há coordenação, e aqui a rede se coordena através da atenção primária à saúde. Uma rede, ela tem 3 componentes: uma população, uma estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde. A população da rede é aquela população que está vinculada à rede através da atenção primária à saúde. Portanto, se a gente não tem atenção primária à saúde, nós não vamos ter coordenação e, portanto, não vamos ter rede.
O segundo elemento, um outro elemento são os modelos de atenção à saúde. E aqui há a diferença entre os modelos de atenção aos eventos agudos, que são condições agudas e agudizações de condições crônicas. E os modelos de atenção às condições crônicas, né? Por que esses modelos são diferentes? Porque a resposta social às condições crônicas não agudizadas, ela tem que ser, ao contrário do sistema fragmentado, ela tem que ser proativa, tem que ser contínua e tem que ser integrada em redes, numa tríplice dimensão, né? Não é só a integração do sistema, né? Nós temos que integrar o sistema, mas nós também temos que integrar os profissionais de saúde e temos também que, né, fazer com que as pessoas usuárias sejam proativas, né, como agentes da sua própria saúde. Então, esses são os movimentos principais. Aqui eu vou introduzir um pouco um outro conceito mais recente da Organização Mundial de Saúde, que é condições crônicas. Condição crônica não é igual a doença crônica. Todas as doenças crônicas são condições crônicas. Mas também são condições crônicas todas aquelas condições que exigem um sistema proativo, contínuo e integrado. Portanto, nós estamos falando aqui, além de doenças crônicas, dos fatores de risco individuais biopsicológicos, doenças transmissíveis de curso longo, tuberculose, hanseníase, HIV/AIDS são doenças crônicas não transmissíveis, mas são condições crônicas, né? Por causa do seu longo tempo. As condições maternas e perinatais, uma gestante tem que ser acompanhada por vários meses. A manutenção dos ciclos de vida, a puericultura, a hebicultura e a senicultura, né? Um idoso vai ter que ser acompanhado. As enfermidades, que são aquelas condições de saúde que se manifestam mais no plano da antropologia do que no plano da medicina, né? Um sentir-se mal muito próprio de cada qual. Os distúrbios mentais de longo prazo e as deficiências estruturais contínuas, amputações, deficiências... Então, esse é o conjunto das condições crônicas. Então, as condições crônicas não agudizadas, né, porque nós temos condições crônicas que se agudizam e que mostram o fracasso do modelo, né, uma crise hipertensiva, por exemplo. Então, as condições crônicas, elas, para serem respondidas, elas têm que ter um banquinho de 3 pernas, estratificar os riscos, estabilizar, né, se eu não estabilizo a glicemia de uma pessoa com diabetes, eu não terei sucesso. E introduzir o terceiro suporte aqui, que é o autocuidado apoiado. E através disso, o principal papel da atenção primária é apoiar as pessoas para que se autocuidem. No mundo inteiro, essa crise a crise da fragmentação se manifesta. Então, foram desenvolvidos modelos. O primeiro modelo, à esquerda aqui, é o modelo Chronic Care Model, foi desenvolvido nos Estados Unidos. O segundo modelo é o modelo chamado da pirâmide de risco, ou pirâmide da Kaiser permanente, porque ele é muito utilizado na Kaiser permanente, né? E que é um dos responsáveis porque ela tenha uma operadora que tem melhores resultados que a média das operadoras dos Estados Unidos. E o terceiro modelo, que é o modelo de determinação social de Dahlgren e Whitehead, que eu utilizei. Então, a partir desses 3 modelos internacionais, né, esse modelo do Chronic Care Model é um modelo seminal. Surgiu no ano de 1998. E ele tem sido aplicado em quase todos os países do mundo, e tem mais de centenas e centenas de trabalhos de avaliação que mostram a sua efetividade. Então, com base nesses 3 modelos,
eu desenvolvi para ser aplicado no SUS um modelo de atenção às condições crônicas para o SUS, né? Nesse modelo, ele pode aplicar-se a uma área de abrangência de uma unidade de atenção primária à saúde, ele pode aplicar-se a um município, ele pode aplicar-se ao estado, pode aplicar ao país, etc. O que ele parte, né? Ele parte exatamente da população, né? E as condições crônicas, então, elas são enfrentadas com 5 níveis de intervenção. No nível 1, estão as intervenções de promoção da saúde, entendida que se fazem em relação à população total, e entendida aqui sobre as intervenções sobre os determinantes sociais da saúde intermediários. Aqui nós estamos falando, né, de fazer um trabalho intersetorial que envolva educação, saúde, saneamento, emprego e renda, né? Enfim, essas intervenções se fazem sobre o conjunto da população. Mas sobre uma subpopulação que tenha determinantes sociais de saúde proximais, ou seja, são aqueles determinantes ligados a estilos de comportamentos e estilos de vida, como usar tabagismo, como inatividade física e outros, né? Ou seja, são subpopulação com fatores de risco. Sobre ele nós vamos fazer a intervenção da prevenção da saúde, né? Ou seja, aqui entram programas de controle do tabagismo, programas de atividade física, etc. Até aqui, nós não falamos em doença, ou em uma condição estabelecida, né? Agora, é importante, né, notar que eu fiz uma revisão recente, na determinação social da saúde, o nível 1 e o nível 2 respondem por 80% dos resultados sanitários, né? Então, não sei se, deixa eu ver se tem o próprio... E a gente não faz isso, mas aqui é um estudo feito pela Coalizão Saúde, né, mostrando o impacto potencial da redução dos fatores de risco relativo a doenças crônicas na população brasileira. Esse estudo mostra, feito no Brasil, né, que se poderia reduzir, se nós trabalhássemos bem os níveis 1 e 2 de promoção e prevenção, nós poderíamos reduzir, né, no gasto nacional com saúde, 100 bilhões de dólares por ano. 100 bilhões de dólares é quase que a metade do orçamento do SUS, né? 40% do orçamento do SUS, né? Então, estão chamando a atenção da importância fundamental. E é aqui, né, que se resolve, que se determinam 80% da mortalidade. Bom, mas nós sabemos que as pessoas em determinadas subpopulações vão vão apresentar em determinado tempo, né, uma condição de saúde. Aquela senhora ficou grávida, aquele senhor teve o diagnóstico de diabetes, etc, etc. E aí, então, aqui nós entramos no campo da clínica, né, senso estrito. E nós vamos atuar sob determinantes sociais individuais com condição de saúde ou fator de risco biopsicológico estabelecido, né? E para isso, vou voltar aqui a esse modelo. Então aqui nós usamos, né, o modelo da pirâmide de risco. Diante de uma condição crônica estabelecida, né, nós sempre vamos, pode ser uma hipertensão, pode ser diabetes, pode ser senicultura, acompanhamento de idoso, pode ser gestante. Nós vamos aplicar esse modelo que divide essas condições crônicas em 3 níveis. No nível 1, estão 70% a 80% das pessoas com condições crônicas simples. E aqui
então é importante que essas pessoas aqui, eu estou falando aqui de 80% das pessoas com diabetes, 80% das pessoas com hipertensão, com asma, estou falando de 80% das pessoas idosas, estou falando de 80%, 85% das gestantes, né, que são gestantes de risco habitual. Essas pessoas ficam só na atenção primária à saúde. Elas não vão ao especialista, né? Então, e a ênfase aqui na atenção primária à saúde é o autocuidado apoiado, né? Faz-se também todo o manejo, mas tem uma ênfase relativa muito forte no autocuidado apoiado, com tecnologias potentes que já existem. Mas nós sabemos, né, esse modelo nos mostra, que 20 a 30% das pessoas têm condições crônicas complexas. Aí exige a referência a unidades especializadas, né? E nós sabemos que em qualquer lugar, 1 a 5% das pessoas são portadores de condições crônicas altamente complexas, né? Esses 1%, isso aqui, em 1% das pessoas, em geral, elas gastam, consomem 33% dos recursos de qualquer sistema de saúde, né? Que é a lei da concentração dos gastos, segundo a severidade da doença, né? Então, esse é o modelo, né, que nos permite racionalizar muito, né? No SUS, por exemplo, quando a gente aplica esse modelo aqui, a gente acaba com as filas, né? Então, essa coisa, grande problema do SUS, que é as filas, a gente, em geral, tendo uma relação boa entre atenção primária e atenção secundária, a gente consegue acabar com a fila e trabalhar com hora marcada, né? Então, aqui nós vamos, então, aplicar a pirâmide e vamos utilizar tecnologias de gestão da clínica, né? Duas tecnologias são muito importantes. A gestão da condição de saúde, que é uma versão que fiz do Disease Management americano com a governança clínica dos ingleses, né? Então, nós vamos dividir aplicar. No nível 1, nós vamos fazer gestão de condição de saúde sobre aquelas populações com condição crônica simples ou com fator de risco biopsicológico. E no nível 2, no nível 4, nós vamos fazer a gestão da condição de saúde sobre uma condição crônica complexa. Aqui está o hipertenso de alto e muito alto risco, né? Está a pessoa com diabetes, controle metabólico ruim, né? Está a gestante de alto risco, etc, etc. E aquele 1 a 5% de pessoas de altíssima complexidade, nós vamos entrar com a gestão de caso, o que convoca a presença de um gestor de caso, pode ser um enfermeiro, um assistente social. Eu gosto muito do assistente social trabalhando aqui, porque ele tem uma visão mais ampla, ou pode ser até mesmo uma mini equipe, né? Então, essa é a lógica toda desse modelo, né? A gente tem aplicado isso em vários lugares do país, né? Com muito sucesso, né? Nós temos um trabalho aqui na região de Minas Gerais, que é onde eu moro, que nós estamos acompanhando longitudinalmente há 8 anos, e os resultados continuam muito, muito satisfatórios, né? Então, é um pouco essa a ideia, né? Esse é o modelo, essa é a forma, né? Então, eu falei de superar a fragmentação, introduzir rede, né? Trabalhar com a noção de saúde da população, né? E terminei mostrando um modelo de atenção às condições crônicas, né? E aqui deixo, para quem quiser, até que são meus 4 últimos livros, Rede de Atenção à Saúde, que fala desse tema. Tem um que é específico de atenção, cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde, em que esse modelo está muito detalhado e tem todas as tecnologias inovadoras para a gente fazer isso. Tem aqui um mais recente, que é a forma de construir socialmente a atenção primária. Eu fiz uma metáfora da casa, né? A gente vai criando uma casa com o alicerce, com as paredes, né?
com gerenciamento de processos, tudo sentado. E, finalmente, esse livro aqui agora, que eu lancei em dezembro do ano passado, que tem uma agenda para o SUS, né? São quais os grandes problemas que o SUS tem. Obrigado. Microfone, André. Microfone. Obrigado, Dilma. Obrigado, Dilma. Doutor Eugênio, excelente conteúdo. Sempre quando a gente escuta, né, o doutor falar sobre o tema, ou quando a gente volta a fazer uma leitura de um dos livros, sempre vem insights aí que nos apoiam muito na gestão das condições crônicas. Eu anotei algumas coisas aqui, e é muito interessante quando o doutor fala sobre essa mudança que precisa ser feita, né, de parar de olhar para a queixa, para a questão aguda e para a condição, para o tratamento e acompanhamento da condição de saúde. Impressionante esse último dado, né, de 1% da população gastando 33% aí dos recursos. Com certeza, uma gestão coordenada, focada na pessoa, e na linha de cuidado para aquela condição de saúde, vai trazer um resultado muito melhor na gestão da saúde populacional. Vilma, eu fico pensando em como tudo isso, na prática e na gestão da saúde privada, né, tem tido efeito. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre a sua experiência com isso e sobre os resultados que você tem percebido, pode ser? Obrigada, André. Parabéns, doutor Eugênio. Fantástica apresentação, viu? Vários momentos das operadoras de planos de saúde, e nós precisamos de fazer a gestão de saúde dessas pessoas de fato. Então, trabalho próprio de uma operadora, de cuidar dos seus beneficiários e de fazer esta gestão das diferentes problemas de saúde, das diferentes condições de saúde e das doenças crônicas também. Nem sempre todas as operadoras conseguem fazer esse serviço, este trabalho, devido a N situações que acontecem dentro de cada uma delas, e tem várias empresas no mercado que fazem isso, e a Qualirede também é uma empresa que faz já há mais de 8 anos o trabalho de gestão de doentes crônicos. Nós nos inspiramos muito no modelo do Dr. Eugênio, e eu sempre digo, nós utilizamos o modelo do Dr. Eugênio, a pirâmide. No início nós usávamos a da Kaiser, e ficava faltando o primeiro e o segundo nível, a gente tinha que criar outras alternativas, e passamos a utilizar, então, na Qualirede, nós utilizamos fortemente o modelo preconizado pelo Dr. Eugênio. Então, nós cuidamos muito com a identificação dessas pessoas, que é o primeiro nó crítico, né, doutor Eugênio? Identificar, descobrir quem são, onde que elas estão, quais as ferramentas que elas têm dentro de casa para fazer o seu autocuidado, e aí, então, nós entramos com a nossa equipe, na maioria das vezes, são profissionais da enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Nós temos todo um jeito organizado para cuidar dos diferentes níveis, nível 1, 2, 3, 4 e 5, e conseguimos, ao longo deste período, destes 8 anos, um método onde nós, de fato, conseguimos identificar essas pessoas por meio de ligações, de contato ativo. Nós conseguimos fazer a interface entre o que nós identificamos pelas bases e o que as pessoas têm dentro das suas residências ou do que elas sofrem, né? Então, nós conseguimos chegar num modelo muito próximo, e aí, a partir disso, nós estruturamos as linhas de cuidado, onde nós conseguimos identificar o percurso dessas pessoas e fazer todo o processo de navegação. Nós entendemos claramente que deixar as pessoas soltas na percepção do que é melhor para mim, não tem sido o melhor método de conquistar os resultados. E na saúde suplementar, doutor Eugênio, nós temos um percentual observado de várias operadoras de, no ápice, no case management lá em cima, em torno de 4,5%, 5% consome mais de 50% dos recursos. E nós temos vários desperdícios.
porque o modelo é fragmentado. Nós temos uma rede fragmentada, nós temos várias questões para superar. E aí, André, se você me permite, eu trouxe um pouco dos nossos resultados só para ilustrar, que são poucos slides que eu vou, nesse momento, apresentar. Quando estiver aqui, a gente já consegue visualizar. Então, em relação à doença, e aí focando no trabalho que a Quali-Rede faz, no gerenciamento das doenças crônicas e das condições crônicas. Então, nós atendemos hoje com 8 clientes que nós atendemos, estamos presentes em 26 estados e no Distrito Federal. Aqui é onde nós estamos, a sede da Quali-Rede, uma filial grande em São Paulo, outra filial grande em Salvador. E aqui, a quantidade de pessoas que nós fazemos a gestão, que estão na pirâmide como um todo, 761 pessoas. Quando nós estratificamos nos diferentes níveis, esse é o nosso resultado. E o nosso foco de cuidado, então, de gestão dos crônicos de uma forma mais sistematizada é a partir do nível 3, 4 e 5, onde nós temos 262.203 pessoas que nós dispensamos esse tipo de atenção. Para cada nível deste aqui, no nível 3, nós temos um jeito organizado, um método de intervir. No nível 4, é um método um pouco mais robusto, no sentido de presença da equipe no apoio ao autocuidado e na identificação de situações adversas que exigem rápidas intervenções. E aqui nós temos o quinto nível, então, que é a gestão de caso, propriamente dito, case management, que tem todo um outro jeito organizado. E, claro, na saúde suplementar, nós temos, nos nossos serviços, uma rede de atenção primária, mas nós também trabalhamos com várias operadoras, né, são 8 clientes, e nós precisamos desta rede, que esses clientes digam quem é a rede, que nós vamos fazer a interface quando exigir um cuidado diferenciado. Então, nós temos a nossa equipe, composta por enfermeiros e profissionais da enfermagem, técnicos, mas nós também temos uma equipe nuclear, uma equipe multidisciplinar, que é uma equipe de apoio para toda essa equipe que faz o dia a dia dos processos de gerenciamento. Então, na equipe de matriciamento, nós temos psicólogos, enfermeiros, educador físico, médicos, assistentes sociais. Por vezes, e não raro, nossa equipe que faz o approach do dia a dia encontra situações onde é preciso essa intervenção de uma equipe multidisciplinar. Então, nós lançamos mão desse conhecimento de um time que nós temos organizado para dar todo o suporte, com discussão de caso, com orientações, com treinamentos. Nós temos um trabalho de educação continuada bastante grande, para que realmente nós sejamos a fonte de recurso para um cuidado apoiado, identificação tempestiva de situações adversas e agravadas, e que tenhamos aí uma equipe de rede onde nós vamos encaminhar as pessoas. Então, principalmente no gerenciamento de casos, é onde a gente mais precisa desta organização de rede, de uma articulação de rede. Talvez não tão integrada como nos pressupostos trazidos pelo Dr. Eugênio, mas sim, uma rede que sabe que pode chegar alguém, quando chega o que acontece, quando devolve o que a gente faz, e este trabalho ele precisa ser integrado. E que nós conquistamos de alguns resultados. Então, aqui neste primeiro olhar, é o número de consultas em pronto-socorro por cada pessoa durante o ano. E nós comparamos com os dados da ANS. Então, nós observamos que esta população que nós cuidamos ao longo deste período, ela teve um número menor de procura do pronto-socorro quando comparado com a população semelhante da ANS, pelo relatório da ANS. No gráfico abaixo, nós comparamos as nossas consultas com o relatório da Unidas, porque em nossas carteiras nós temos bastante pessoas de autogestão. Então, nós comparamos com o relatório da Unidas e olhamos as consultas aí eletivas por pessoa ano da Unidas aqui na nossa esquerda e a nossa população à direita,
observamos que o nosso número de consulta por pessoa ano, ele tem uma sensibilidade menor do que quando comparado com a pesquisa Unidas, que nós utilizamos a pesquisa de 2018. Quando nós comparamos o total de beneficiários internados, né, a taxa de internação, e comparamos também com o relatório da pesquisa Unidas, nós observamos que essa população que nós fazemos a gestão, ela teve uma importante diminuição do número de internados comparados com este estudo, né? Quando nós olhamos essa população com ela própria ao longo do período, então aqui nós temos em 2013, quando nós olhamos então 12 meses antes de entrar no programa de gerenciamento de doenças crônicas, e nós projetamos ao longo dos anos, né, essa população, aqui é o custo real em verde, quanto que ela custa ao longo dos anos. Em amarelo é quando nós pegamos este custo e aplicamos o IPCA Saúde, e aqui, em alaranjado, nós utilizamos a projeção pelo VCMH do IS. E nós observamos que sim, nós temos um gasto per capita menor ao longo do período de uma população, quando nós fazemos todo o processo de gerenciamento dessa carteira. A média dessa carteira é uma média de 55 anos, portanto, é uma população já que tem um risco maior para as patologias crônicas, ela tem um risco mais elevado, e seguramente muitos já com vários filhos, né? Então, é possível transpor esse modelo que foi desenhado e o Dr. Eugênio fez para o SUS, eu fiz para os brasileiros. Dr. Eugênio, a gente consegue fazer essa utilização desse modelo e aplicar e conquistar resultados importantes também na saúde suplementar. André, obrigada. Vilma, parabéns pela explanação. A Qualirede hoje está aí com mais de 35 operadoras, né, na sua base de clientes, operadoras de plano de saúde, então atuando com mais de 35 em vários serviços. E quando a gente vê esse recorte que você trouxe de 8 operadoras, né, na gestão da condição crônica, e na utilização de teorias e de conceitos estudados pelo Dr. Eugênio, a gente consegue perceber excelentes resultados já. E com certeza, como tu trouxe o recorte dessa população, desses 8 clientes aí de 2014 para frente, estou entendendo que são o mesmo grupo, né, que a gente vem trabalhando nessa gestão do cuidado coordenado, a gente percebe o quanto o autocuidado, que foi um dos pontos que o Dr. Eugênio trouxe na apresentação dele, ele está sendo estimulado. Enquanto essa equipe que está seguindo essas linhas de atuação com cada condição de saúde crônica, né, tem apoiado essa população no autocuidado. Doutor Eugênio, qual o maior benefício do gerenciamento dos agravos e das doenças crônicas para todas as pessoas que já possuem diagnóstico? E quais os problemas de saúde mais importantes de mantermos estreito monitoramento, considerando o perfil, né, de adoecimento que a gente tem aí da população brasileira? Olha, os estudos de carga de doença, a gente deve partir dos estudos de carga de doença, né? Certamente, há condições crônicas que impactam muito fortemente, né? Não só nos resultados sanitários, mas também nos custos, né? Nós escolhemos, onde eu trabalho, no CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, nas nossas experiências práticas, trabalhar com um conjunto de redes, né? Porque eu não tenho uma rede que dê conta de tudo. Eu tenho redes temáticas. Mas nós trabalhamos, então, com o conceito de redes por ciclos de vida. Então, nós trabalhamos a rede de mulher e criança, né? Depois a rede do adulto, com muita ênfase em certas condições que são muito prevalentes e muito custosas, como hipertensão cardiovascular, diabetes, renal crônica, né? Isso faz
faz um conjunto, né? E trabalhamos a rede de atenção à pessoa idosa, né? E na atenção à pessoa idosa aí surge, né, quer dizer, uma pessoa com mais de 65 anos, ela não entra direto no especialista, ela entra no ciclo, na rede da atenção da pessoa idosa, né? Porque a estratificação, nós utilizamos uma estratificação de risco da pessoa idosa, que é o IVCF-20, né, que é desenvolvido aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, né, e que nos permite ver quais são os idosos robustos, os idosos em processo de fragilização e os idosos frágeis, em 10. E com isso, então, eu posso ter um idoso de 80 anos que é um idoso robusto, que eu posso agir com eles como se fosse um adulto, né? Mas eu tenho um idoso de 65 anos que já está com um processo de fragilidade muito grande. Quer dizer, portanto, o foco no idoso não é o foco na doença, porque todo idoso vai ter doença, mas é na sua capacidade funcional. Muito bom. Filma, deixa eu trazer essa discussão para você, né? Considerando o que o doutor Eurênio trouxe, quais as vantagens do gerenciamento de doenças crônicas para o setor da saúde suplementar? Se você puder detalhar um pouco, focando mesmo nas pessoas, na visão do empregador, e até do sistema como um todo, né? Muito melhor aí para a gente entender a sua visão sobre isso. Perfeito, André. Cada vez mais nós temos as doenças crônicas chegando um pouco mais cedo, também nas faixas etárias mais jovens. Então, nós temos, é lógico, uma concentração de problemas crônicos na população mais idosa, né, acima dos 60 anos, né, mas com um risco muito elevado a partir dos 40, e agora cada vez um pouco mais cedo, em função do estilo de vida, do estilo de alimentação, da forma como nós nos relacionamos com as diferentes coisas da vida. A gente tem tido populações mais jovens com agravos crônicos bastante importantes. Então, trazer isso para a população da saúde suplementar, para os beneficiários da saúde suplementar, primeiro é cuidar das pessoas e não das doenças, é focar diferente. Então, nós acreditamos muito que é preciso sim uma atenção primária robusta, onde nós tenhamos profissionais com responsabilidades sobre determinado conjunto de pessoas, e desse conjunto de pessoas identificar qual é o risco, ou qual é o agravo, ou qual é a doença já instalada, e fazer um autocuidado apoiado e uma boa gestão de saúde para tirar o foco da doença e trazer para a saúde. Isso tornando as pessoas mais saudáveis, todos nós, quanto mais saúde temos, melhor desempenhamos os nossos papéis na sociedade, sejam esses papéis dentro de casa, na sociedade como um todo e nos espaços de trabalho. Como a população da saúde suplementar, em sua grande maioria, é vinculada a uma empresa, essa atividade laboral, ela passa a ter um desempenho diferenciado quando as pessoas têm um melhor resultado do seu nível de saúde. E não tem como não falar da questão da racionalização e do uso adequado dos recursos. Seguramente, quando nós temos pessoas mais saudáveis, com seus problemas de saúde mais controlados, existe uma diminuição dos desperdícios, no sentido de uma sobreutilização, por vezes, do sistema, por não ter uma boa coordenação do cuidado, e existe também uma forma de praticar um save melhor. Se eu tenho a população melhor cuidada, ela não vai se agravar de uma forma desproporcional no tempo que isso não precisaria. Então, a gente consegue evitar mortes desnecessárias na população, nós conseguimos evitar dependências da população de uma forma desnecessária e que traz um grande custo hoje para o setor saúde. Quando nós olhamos os resultados do que adoece e morre nos brasileiros, é fácil da gente observar que quanto melhor nós cuidarmos dessas pessoas, o impacto vai ser melhor, tanto na saúde quanto no resultado econômico e financeiro. Muito bom, viu? A gente cada vez percebe mais que quanto mais eu estimular, né, o autocuidado, e quanto mais
melhor é coordenado também tiver a condição de saúde de uma pessoa, melhor vai ser a vida laboral dela e a atuação dela na sociedade e com ela própria, né? Eu vou puxar uma pergunta aqui da Andrea Borg, ela direciona a pergunta para o Dr. Eugênio. Doutor Eugênio, poderia falar mais das ferramentas para o autocuidado apoiado? Sim, essa mudança de modelo, né, a implantação de um modelo de atenção às condições crônicas, ela pressupõe também mudanças muito profundas nas tecnologias de saúde. Tá certo? Quer dizer, então, esse modelo, para funcionar bem, isso tem muita avaliação no plano internacional, ele pressupõe ir além, né, vamos chamar assim, dos encontros clínicos convencionais, da consulta médica, da consulta de enfermagem, né, em geral de curta duração, né, 15 minutos, 20 minutos. Na Inglaterra, a média é de 10 minutos, nos Estados Unidos é de 15 minutos, né, quer dizer, então, esse modelo centrado nas consultas tradicionais, especialmente na consulta médica de curta duração, ele tem pouco impacto ele não estabiliza, sobre a estabilização das condições de saúde, né? E eu não estabilizando, eu vou ter problemas, tanto sanitários quanto econômicos. Portanto, é imprescindível que a gente introduza novas formas de encontro clínico, certo? Então, mas há um pressuposto, que também trabalhar só com médico e enfermeiro, vai ser difícil estabilizar a condição crônica. É preciso outros profissionais, como a Vilma mencionou, né? É preciso psicólogo, é preciso nutricionista, é preciso fisioterapeuta, né? Farmacêutico clínico é um profissional essencial, né, para que você possa ter adesão das pessoas, né? Quer dizer, então, o trabalho tem que ser multiprofissional, né? E ao introduzir, com isso eu não estou dizendo que não tenha que ter consulta médica, não tem que ter consulta de enfermagem presencial, face a face, não. Mas isso não pode ser só isso. Tem que ter. E aí né, a literatura traz algumas tecnologias novas, como tecnologia chamada atenção contínua, né? Então, vou dar um exemplo, né, do tratamento da asma infantil no Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre, doutora Maria Inês, né? 15 minutos com a enfermeira, 15 minutos com o médico, 15 minutos com o farmacêutico, 15 minutos com o odontólogo. Ao final desse ciclo de 1 hora, né, a criança com sua mãe passa por esse e é seguido. A partir de três ciclos praticamente cessaram as internações hospitalares de crianças com asma, tá certo? Então, nós utilizamos muito, né, a atenção contínua, né? Então, e outro, atenção compartilhada a grupo. Você coloca numa sala membros da equipe de saúde, e pessoas com condições crônicas semelhantes, e dispara com uma pergunta, e essas pessoas discutem, e ao final, né, esse problema é colocado, a equipe aí não pode falar, mas observar, e depois quem quiser terá a consulta individual. Esse é uma outra tecnologia muito importante, e é muito bom para fazer planos de cuidado, né? Quer dizer, as tecnologias, então esse grupo, esse cuidado compartilhado, ele é muito bom para isso, exatamente porque você pode fazer ali 20 pessoas que estão naquele grupo, fazer 20 planos de cuidado e monitorar. Então, há tecnologias específicas de elaboração de plano de cuidado, né? E 5As, por exemplo, é a tecnologia clássica, né? Mas você tem que ter uma equipe que monitore plano de cuidado, e aí, né,
no manejo dessas condições do autocuidado, né, a gente tem que ter certeza de usar certas tecnologias de mudança de comportamento que a gente não domina em geral e não utiliza. Teoria cognitivo-comportamental, teoria enfim, há uma série de grupos operativos, né? Tem uma série de instrumentos que nós utilizamos e que são muito importantes para esse cuidado. E ninguém vai dizer para a pessoa caminhar 5 vezes por semana, 30 minutos. Não, você vai trabalhar com toda a tecnologia da entrevista motivacional, né? Quer dizer, perguntas abertas, né? Enfim, o que você pode, quanto é que você quer começar? 5 minutos por dia, uma vez por semana? Tá bom. Então, acho que é uma mudança bem complexa. Mas muito bom, doutor. Vilma, eu quero... A Ana Carolina Custódio fez uma pergunta aqui, eu vou aproveitar essa explanação do doutor Eugênio e vou trazer já a pergunta dela para você, né? Essa equipe interdisciplinar, a gente entende e estuda muito sobre isso também, o quanto ela é importante para a gestão da saúde, né, de uma atividade específica, para a continuidade e para estimular a mudança de hábito e ter o autocuidado apoiado. E a Carol traz a questão dos desafios, né? Quais desafios vocês enxergam para que tenhamos, de fato, uma rede poliárquica e o cuidado coordenado? Vou direcionar para vocês. Pode ser? Pode ser, claro. Para a gente trabalhar com uma rede poliárquica que realmente pactue objetivos comuns para entregar resultados comuns, e não seja aquela rede fragmentada, onde cada um cuida do seu espaço, do seu negócio, e a pessoa, quando chega aqui, é uma novidade, quando vai para o outro, é outra novidade. Primeiro que é bastante trabalhoso. Então, a gente tem que identificar quem são esses players. Vamos imaginar no mundo da saúde suplementar, a operadora, cada operadora tem o seu sistema de saúde, no sentido de que ela constrói o nível primário, secundário e terciário. E a questão da APS, ela chega recentemente na ANS, né, em termos de RN, a Resolução Normativa 440. Então, sempre foi tratado como as especialidades básicas, que todo mundo teria que ter as especialidades básicas minimamente nas suas regiões. Mas, mesmo assim, o nível secundário e o nível terciário, ele é organizado para atender uma determinada legislação, uma determinada RN, para que as operadoras não tenham muitas notificações, né, em relação ao tempo de atendimento. E trazer este modelo para um novo jeito de organizar essa rede. Então, primeiro, quem são os prestadores daquela localidade que atende essa operadora, que tem, eu chamo de apetite, mas na verdade tem a sensibilidade para fazer o diferente. E tem a vontade para fazer o diferente. Então, identificar quem são os prestadores, conversar com cada um sobre modelos de remuneração, como que nós vamos trabalhar saindo do fee-for-service, porque hoje esse modelo de remuneração, e que acaba que o SUS tem as AIHs, que também é fee-for-service, né, doutor Eugênio, mas um outro jeito de pagamento, onde as pessoas, os provedores, eles tenham participação com resultados, com ganhos diferentes, conforme a qualidade da entrega. E tem todo um jeito organizado para nós fazermos isso, né? Hoje na Qualirede, Ana Carolina, nós estudamos bastante o próprio modelo do Obamacare, que, queira ou não, ele traz um outro jeito de organizar. É claro que nós temos que tropicalizar as coisas, nós não podemos simplesmente se inspirar em modelos americanos e trazer para cá, mas é um outro jeito de conformar essa rede de cuidado, onde nós possamos navegar as pessoas desde a atenção primária, ela vai para a secundária quando necessário, monitoramos tudo que aconteceu, volta para a atenção primária, se preciso vai para a terciária, monitoramos o que acontece na terciária, e quando sai, ela já sai integrada com a rede primária também de volta.
onde esse contínuo de cuidado ele seja garantido com todos os indicadores de performance para avaliação do que está sendo feito em termos de qualidade de cuidado, de redução do custo, no sentido não de economia, mas de usar certo o dinheiro no tempo certo, com a pessoa certa, o cuidado certo, e avaliar a percepção de cuidado das pessoas ao longo desse percurso. Então, tem todo um outro jeito que precisa ser construído. Não sei se eu respondi, mas é. Respondeu sim. A gente tem várias perguntas aqui aparecendo, vários comentários aí agradecendo também, elogiando a discussão, mas eu vou voltar um pouquinho para o seu material, doutor Eugênio, onde você mostrou lá a pirâmide, né, da estratificação, e aí eu queria ouvir um pouquinho mais do doutor em relação ao modelo de estratificação, né? Qual o melhor modelo de estratificação da população para o adequado gerenciamento dos agravos e das doenças crônicas? E se puder explanar um pouco também o que deve ser feito em cada um desses estratos da pirâmide, né, dos crônicos, daquela divisão dos níveis, será ótimo para a gente aprender um pouco mais sobre. Bom, a estratificação, a rede para funcionar, né, uma rede, com a noção de rede para funcionar, ela precisa ter várias condições. Mas há uma condição muito importante, que é ter uma linguagem comum. Certo? Então, o que acontece no sistema fragmentado? Tensão primária, quando existe, porque na maioria das operadoras não existe tensão primária, né? Fala grego. O centro de especialidade fala alemão. E o hospital fala chinês. Certo? Quer dizer, então, não há comunicação. Então, a gente, primeira coisa, tem que sentar e definir, olha, e como é que a gente faz isso? Com as tecnologias de gestão da clínica. Então, eu tenho que criar, a criação de uma linguagem comum no serviço de saúde significa diretriz clínica baseada em evidência. Senta o seu pessoal aí de diabetes e faz, né? E faz as diretrizes. Agora, é preciso, então, esses grupos com base em evidência é que vai dizer, olha, hipertenso de baixo risco é isso, isso, isso e isso. Hipertenso de médio, de alto e muito alto risco. E o que é que eu faço, tá certo? Quer dizer, então, na lógica da rede, quando é hipertenso de baixo e médio risco, vai ficar só na atenção primária à saúde. Veja bem, eu já não mando direto, não tem entrada direta no especialista. Então, a fila do SUS é isso, a fila do SUS é uma fila de mentira, porque naquela fila do cardiologista estão os 80% de gente que não deviam estar lá, tá certo? E na frente de uma pessoa que devia estar, que é um hipertenso de alto risco, tá certo? Então, isso tem essa dimensão econômica, mas também tem uma dimensão que ficar na atenção primária o baixo risco gera menos iatrogenia, tá certo? Quer dizer, então, tem também, enfim, e ali você vai ter tempo de trabalhar toda essa parte, especialmente da prevenção, nível 2, né, através de tecnologias potentes de mudança de comportamento, sem o que, né, nós vamos ficar apenas enxugando o gelo. Então, não sei se respondi, mas então, para cada rede, nós vamos ter diretrizes clínicas baseadas em evidências, que serão, todo mundo vai falar esperando, não é? Já não mais, começa a haver um certo entendimento. Né? E a rede implica a ligação. Quer dizer, então, mas o essencial para a rede funcionar é que vocês conheçam a sua população. Certo? No SUS, a gente tem o SUS e o setor privado vai ser um pouco diferente, porque no SUS nós temos uma dimensão territorial. Certo? Então, você tem uma unidade básica de saúde que tem uma população de 3.500 pessoas que moram ali naquele bairro. Né?
Essa dimensão territorial é muito importante, porque o território, esse microterritório é um determinante social da saúde muito importante. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos se demonstrou que o preditor mais importante de morte, de expectativa de vida, não é o código genético, é o zip code, é o código de endereçamento postal. Então, há uma relação muito forte onde a pessoa vive e a sua expectativa de vida. Nos Estados Unidos, tem estudos que um bairro que fica 5 milhas do outro, há uma diferença de expectativa de vida de 10 a 15 anos. Tá certo? Quer dizer, então, bom, isso no SUS. Vocês, para a saúde suplementar, vocês não vão trabalhar no território, né, porque a população de vocês é muito... Mas isso não significa que não vão trabalhar com base populacional. Tem que conhecer muito bem, né? E aí, a essência é, eu tenho a diretriz que me diz como eu faço a estratificação, e você vai conhecer, vai ter uma atenção primária que conhece aquela pessoa pelo nome, conhece a família, né, e vai estratificá-la, e vai manejar, e vai alimentar os níveis superiores do sistema através do extrato da estratificação. Se é extrato de baixo e médio risco, vai ficar na atenção primária à saúde. Se é muito alto risco, vai para a atenção secundária. E vai ligar essas duas pessoas. Rede é rede de pessoas. Esse cardiologista tem que conhecer o médico de família e eles têm que falar, certo? E eles têm que estar no WhatsApp. Isso é que é a revolução. Rede é isso. Sim. Faz uma integração completa, né? Unidas em função da pessoa. Da pessoa, sempre olhando muito para o cuidado da pessoa, né? Para de olhar para a dor, né? Para o eventual dor. Doutor Eugênio, eu acho que a Vilma teve algum problema de conexão. Eu ia pedir para ela falar um pouquinho como que a QualiRede tem atuado na estratificação, porque ela citou no início que a QualiRede usa o seu modelo de estratificação, né? A sua pirâmide de estratificação de risco da população e como que ela está conhecendo essa população para engatar aí na sua questão. Vamos aguardar um pouco para ver se ela retorna, mas enquanto isso eu vou fazer uma pergunta para o doutor, do Antônio Victor Pepe. Ele pergunta o seguinte: como o professor Eugênio pensa sobre a coordenação da APS e atenção hospitalar no atual paradigma de fragmentação? Esse é o mesmo há uma descoordenação, né? Não é só atenção, eu falei aqui de atenção especializada, também não coordena, e atenção hospitalar, né? Então, quem está estudando muito isso hoje são os ingleses, né? E eles chamam os hospitais, né? Os hospitais ilha, né? São aqueles hospitais que estão isolados completamente. A pessoa entra, passa ali e sai. Então, na base, isso tem vários problemas. Então, você tem dois fenômenos que resultam dessa descoordenação entre atenção primária e atenção hospitalar. Primeiro, é o número enorme de internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial. Coisas que poderiam ser atendidas na atenção primária. Isso no SUS pode estar em torno de 25% das internações. Então, é muito significativo. Eu não conheço dados da saúde suplementar, talvez seja um pouco menos. E a outra é a reinternação hospitalar, né? Porque o que acontece? Você tem um problema, o hospital, a pessoa é atendida no hospital, né? E é interessante que quando você tem um sistema fragmentado, você também tem o ponto de atenção fragmentado. Então, não há coordenação da atenção às pessoas dentro do hospital, né? A dificuldade da atenção primária falar com a atenção especializada e com o hospital é a mesma dificuldade que os diferentes departamentos do hospital têm em falar entre si no sistema fragmentado. A lógica é a mesma, tá certo? Então essas pessoas que chegam, né, quando saem do hospital,
pessoa devia, primeiro, quando está lá, né, a exceção do momento, assim, né, aquele hospital faz o plano de alta e comunica a atenção primária à saúde, né? Então, o fenômeno da rehospitalização até 30 dias é um fenômeno muito sério do ponto de vista sanitário e econômico. Isso custa ao Medicare nos Estados Unidos 20 bilhões por ano, essas reinternações desnecessárias, tá certo? Por quê? Porque a pessoa sai e vai para casa, né? Eu estou vendo as pessoas saírem ali, a televisão todo dia tem isso, né? A pessoa venceu o Covid, sai, aplaudida, etc. Mas ela não, infelizmente, ela não sai com um plano de cuidado, né? Ela vai precisar muito de reabilitação, né? E volta para casa, tá certo? E a atenção primária, nós estamos com um projeto, né? A atenção primária tinha que pegar essa pessoa e cuidar dela, mas aí o hospital tinha que mandar um plano para a atenção primária de saúde. Muito bom, doutor. Vilma, que bom que você voltou, né? Teve um problema, acho que a Vilma está nos ouvindo, Vilma? Nos ouvindo bem? Que bom. Estou ouvindo, desculpa aí. Imagina. O doutor Eugênio, ele comentou, anterior à sua saída, aí, ele falou um pouco sobre a questão da estratificação, né? E eu comentei com ele no final da fala dele que eu queria muito ouvir como a Qualirede tem feito hoje a estratificação da sua população e o quanto ela tem conhecido a população para aplicar, de fato, o gerenciamento da condição de saúde, né? Você podia falar um pouco para a gente como está esse encontro em relação à teoria e à prática? Claro que sim, obrigada. Primeiro, assim, doutor Eugênio, eu concordo plenamente com o que o senhor trouxe ali sobre a saída das pessoas dos hospitais de uma forma bem cuidada, para evitar a reinternação e para evitar outros prejuízos na saúde, porque ela sai e, por vezes, ela sai sem a menor condição de dar sequência a algum cuidado, seja por dificuldade do dia a dia da vida dela, seja por outras razões. A questão do engajamento, quando a gente trabalha o engajamento, engajar as pessoas, entender, além da cognitivo-comportamental, da entrevista motivacional, para aquela mudança que cada um corre atrás para conquistar suas coisas, entender o ambiente. O idoso que mora sozinho, que faz sua comida, para engajar num cuidado, é diferente de um idoso que tem um cuidador, ou que tem uma família que dê um suporte, que faça coisas diferentes, desde a aquisição da comida no supermercado. Então, esse olhar para a população, mas com a singularidade de cada casa, de cada pessoa, ela é fundamental para realmente a gente fazer gestão de doente crônico, né? E nós, André, na Qualirede, a gente normalmente, nós possuímos um algoritmo, então nós desenhamos um algoritmo com base naquilo que as pessoas fazem uso do sistema de saúde. Esse algoritmo a gente tem como eliminar alguns agravos que sabidamente não são agudos, e depois nós rodamos, então, no algoritmo para conseguir identificar, excluindo todos os eventos agudos, aqueles mais possíveis crônicos, quem são as pessoas que têm este volume de atendimento e das coisas que a gente tem no nosso algoritmo. A partir disso, nós consideramos, então, a pirâmide, desenhamos a pirâmide, e seguramente nós fazemos a confirmação disso junto com as pessoas. Então, é preciso, neste modelo da saúde suplementar, de fazer a confirmação nas ligações com as pessoas daquilo que de fato elas possuem. E nós temos um time em algumas regiões, para alguns contratos, onde nós também visitamos as pessoas. Então, depende da região, depende do cliente. Nós temos visitas por enfermeiros ou por técnicos de enfermagem, mas sempre com a supervisão do enfermeiro, ou até mesmo em algumas situações de médico, onde a gente consegue, em loco, visualizar os exames, visualizar tudo o que aconteceu, ou as pessoas relatam. Qual é a grande questão? Que a gente não tem CID nas bases da saúde suplementar, não se pode utilizar a classificação internacional das doenças. Então, nós não temos como trabalhar com isso. Fazemos uma aproximação das tabelas
Acho que a Vilma teve mais um problema aí. Dessa forma, nós estratificamos a população e desenhamos, então, as intervenções. Ok, Vilma, deu uma travada rápida aí, mas foi pequenininha, foi no final da sua fala, aí para entender bem. Gente, diante do adiantar da hora, aí, a gente já são 8h20, 16, a gente tem várias perguntas, dá para ficar a noite inteira conversando com vocês dois aqui. O papo foi muito bom, mas eu quero deixar para o doutor Eugênio agora uma fala final sobre o tema, se o senhor quiser comentar, para a gente finalizar, e na sequência para a Vilma, para a gente fazer o nosso encerramento aí sobre esse momento grandioso aí de aprendizado com vocês. Doutor Eugênio, está com você a palavra. Não, é só para agradecer a oportunidade, né, de conhecer mais profundamente o trabalho que vocês fazem, né? Acho que estão no caminho muito certo, né? Espero que outras operadoras sigam o caminho de vocês, né? Porque vai ser muito bom também para a saúde suplementar. Sem atenção primária, sem organizar a atenção primária à saúde, nenhum problema será resolvido pelo sistema de saúde do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Vilma? Primeiro, agradecer o convite, André, agradecer a presença do doutor Eugênio, sempre é um prazer enorme ouvi-lo, né? E cada vez que a gente ouve sobre as mesmas coisas, a gente aprende mais, porque seguramente o conhecimento avança. Agradecer as pessoas que estão aqui conosco e dizer que é um desafio. Cuidar das pessoas é um desafio e que todo dia a gente tem que estudar. A evidência, ela muda todos os dias, a gente tem coisas novas acontecendo todos os dias, e a gente precisa de trazer esta inovação para que a gente possa, então, cuidar adequadamente das pessoas. O esforço da Qualirede, ele é diário para acompanhar a evolução da evidência científica, para trazer o entendimento da cultura da população das operadoras que nós atendemos, porque é fundamental entender a cultura institucional onde as pessoas desenvolvem sua atividade laboral, a cultura organizacional do cuidado que se tem, qual é a rede que se tem, quem são os players da rede que a gente pode ter como parceiros nessa trajetória, nesse percurso de cuidado, e de verdade o esforço de entregar cada vez melhores resultados, para que as pessoas vivam mais e mais felizes, que a gente de verdade evite dano desnecessário, como eu digo, né? A gente possa fazer o achatamento ali na curva da doença. Muito obrigada a todos. Obrigado, Vilma. Obrigado mais uma vez, doutor Eugênio. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente até esse momento, para aproveitar essa grande oportunidade de trazer cada vez mais conhecimento e de poder levar mais saúde para mais pessoas. A nossa semana de webinar não termina hoje, amanhã teremos mais um grande tema. A nossa mentora e estratégica de valor em saúde, doutora Márcia, estará falando com 3 grandes nomes do setor sobre o papel da ciência comportamental no engajamento do paciente e na geração de valor em saúde. Não percam, fiquem com a gente e amanhã estaremos novamente aqui conversando com vocês. Muito obrigado e excelente noite para todos.